Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Na Veia, Defensoria Pública e Sistema Penal. Estamos hoje reunidos para mais um episódio especial, convidado especial. Acho que estamos com o time desfalcado, só eu e Gina. A Rafa está com a ausência justificada, já anotamos no boletim, mas temos conosco hoje aqui Naira Ravena, que os concurseiros que nos seguem e isso é uma surpresa, Naira. A gente tem mais ouvintes concurseiros do que a gente projetava inicialmente. E certamente os que são concurseiros e nos ouvem te conhecem, te admiram. Você tem uma carreira aí já no mundo dos concursos bastante respeitada, com seu jus impacto. E vamos bater um papo hoje. Você estava perguntando como é que a Gente, gente. Naira é defensora pública do estado do Maranhão. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, tá vendo, Mas gente? não tem problema, Gina, porque eu mudei tanto de estado na defensoria que sempre falam que eu sou de Alagoas, que eu sou do Sul, porque eu fiz algumas trocas, então sem problemas. Não, Ai, Naira, depois já conta isso isso é aí. porque Fernando passou vários anos achando que eu era defensora do Ceará, né? Sendo que eu sou de Pernambuco. Aí, Natural do Piauí. natural do Piauí, para onde eu vou passar o Natal, Ano Novo e tal. Pois Já é. Ô, estou Naira, ansiosa. conta pra gente, então, como é que foi essa trajetória, onde você começou? Claramente você foi aprovado em mais de uma defensoria, e como é que você fez para escolher onde é que você ia ficar? Aí, então, eu sou natural da Bahia, né? E eu comecei a estudar para concurso, para defensoria, meio no susto, na minha época, 190 anos aí. Na minha época não tinha defensor sendo professor, por exemplo. Então eu formei na federal, eu só tinha professores ou juízes ou promotores ou advogados, entendeu? Então assim, grandes nomes, inclusive, sei lá, Dirley foi meu professor, mas assim, sempre advogados, juízes, promotores. Eu não conhecia a defensoria. Minha irmã passou na defensoria e aí acabou que eu comecei a conhecer através dela. Decidi ali estudar para a defensoria. Queria muito a Defensoria da Bahia e não passei. Antes da Defensoria da Bahia, na verdade, um ano antes, eu tinha feito a Defensoria do Rio Grande do Norte. E na Defensoria do Rio Grande do Norte eu passei. Foi a minha primeira grande prova, assim. Não esperava, fui ali passando meio que no susto, passei lá atrás, lá no final. Aí eu achei assim, passei, agora eu vou passar em todos. Agora tá garantido, passei em um, tranquilo, né? Vou passar em todos e tal. E aí eu fui só reprovando. Aí eu fiz Bahia, que eu queria muito, reprovei. Aí eu fiz Mato Grosso, né, sua casa aí, reprovei. Enfim, aí fui reprovando, dei uma reorganizada ali nos estudos e decidi que era mesmo a defensoria que eu queria. Então não fiz mais nenhuma outra prova, nada a partir de ali, só defensoria e fui colhendo ali os frutos. Só que demoraram muito a me chamar, mesmo quando eu Hum. passei numa posição legal, que foi Espírito Santo em sétimo, demoraram demais a me chamar na Nossa, época. isso porque Na estava época, o em Espírito sétimo. Santo, eu tomei posse junto com a primeira turma, em 2018 e tal, só que assim, o concurso tinha sido iniciado em 2016, demorou muito. A Defensoria do Espírito Santo, eu fico muito feliz em dizer que ela cresceu demais desde então, né, evoluiu em várias coisas, mas na época tinha algumas complicações orçamentárias, assim, bem grandes, Uhum. né, bem complicadas. Então demorou muito para me chamar. Como eu estava fora das vagas, eram só acho que 3 vagas, mesmo passando em sétimo, eu falei, ai não, eu vou continuar estudando, porque vai que eu paro e aí, né, nada mais acontece depois daí. Foi o que Continuei aconteceu comigo. estudando, pois é, eu fiquei estudando desesperada, porque eu falei, nossa, vai que, sei lá, não chamam, que logo no meu eu dou azar e só chamam os 3 mesmo. E aí continuei estudando, 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 e eu sou da Bahia, então eu queria também passar para o Nordeste, se possível, ali fosse. Eu estava no Rio Grande do Norte aprovada, mas lá na rabeira, lá assim, tipo, zero perspectiva. A Defensoria do Rio Grande do Norte tinha 30 defensores na época. Então não dá para comparar, sei lá, Defensoria do Rio, gigantesca, do Rio Grande do Sul, né, enfim. Então eu continuei estudando, e aí vieram as outras aprovações. Aí eu passei em Santa Catarina, em primeiro, só que eu ainda estava no meio dos outros concursos. Então, mesmo estando em primeiro, sabendo que eu ia ser chamada, eu estava assim, faltando fazer a oral de Alagoas. Então, eu terminei, né? Então, eu fiz a oral de Alagoas, fiz do Acre também, e acho que é isso, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Alagoas, Acre.
Teve mais uma. Meu Deus, eu tô esquecendo alguma e aí vão reclamar comigo, mas teve mais uma. Não vou lembrar agora, paciência. E aí eu fui defensora nesses lugares e só no Acre que eu não tomei posse. Então por isso que a galera confunde muito, porque o Espírito Santo me chamou, arrumei as malas, fui, aquela coisa assim, ah, eu amo minha cidade, me chamou, tchau. Fui pro Espírito Santo, fiquei defensora lá na infância, em Vitória. E aí que começou a parte que hoje é a que eu mais trabalho dentro do curso, inclusive, que é a área da infância. Me apaixonei, vi que não tinha ninguém assim que trabalhasse muito com a infância. Agora a gente até tem, né, assim, aberto ao público. A gente tem grandes nomes da infância. Eu sou fã do Fraceto Incondicional, mas ele, por exemplo, não dá cursos abertos, né? Só curso ali pós-graduação, mestrado, coisas assim mais específicas. E aí eu vi que ninguém trabalhava infância, então todo mundo deixava a infância ali meio de lado para o público maior, assim. Acho que era o que acontecia muito com criminologia antes do Fernando. Eu não sei nem indicar outros nomes, assim, antes do Fernando, porque o pessoal não fazia, assim, né, muito. Mas continue Então, indicando Fernando mesmo se surgirem mais. continuo, pode deixar. Até pensei em Até outro porque nome não aqui, vai ter mas eu melhor. falei, não compete, não é Eu tão tenho bom. muito Bepantol para comprar, Nara. Pois é. E aí não tinha, a galera deixava de lado, tipo criminologia, infância, algumas disciplinas eram muito deixadas de lado. E aí eu comecei a trabalhar cada vez mais com a infância. E depois do Espírito Santo eu fui mudando, fui assumir em Santa Catarina, depois assumi em Alagoas, e aí vim parar no Rio Grande do Norte, porque Alagoas era o meu destino final. E eu fui chamada 7 anos depois no Rio Grande do Norte, creiam. Ué, peraí. Tava Como é que funciona isso aí? Explica. pandemia, suspendeu por 2 anos e Tá. meio, sei lá, e aí, tipo, 4 anos de prazo, mais 2 anos de pandemia, seis, Uhum. mais uns quebrados desde o início do concurso, deu quase 7 anos. E eu Caraca. era defensora em Alagoas, feliz da vida e tal. E aí eu conheci meu digníssimo lá. O pessoal já sabe dessa história que eu chamo só de digníssimo, não fico dando muitos detalhes aí para não virar blogueira, né? Para não ser o foco maior minha vida pessoal do que a parte do concurso, mas aí a gente se conheceu em Alagoas, ele também defensor, e descobrimos que ele, do Rio Grande do Norte, tinha sido aprovado no Rio Grande do Norte e eu também, sem a gente se conhecer. Então, nomearam ele e me nomearam em sequência. Então, eu ia encerrar minha carreira em Alagoas e aí a vida, sete Show. anos depois, surpreendeu. E aí, por isso, eu sou hoje defensora no Rio Grande do Norte e eu acabei atuando, além de clínica geral, né, aquela parte inicial que a gente faz um pouco de tudo, acabou que eu tive, assim, eu considero uma honra e uma sorte de conseguir conhecer outras Uhum. defensorias, não só de perto, como por dentro. Então, eu acho que eu consegui ter uma noção muito boa ali de como cada instituição trabalhava, dos benefícios de cada instituição, dos problemas de cada instituição. E isso foi muito legal para mim, principalmente porque eu fiquei bem na infância no Espírito Santo, e aí, por exemplo, em Alagoas eu fiquei 3 anos no cível residual, só contrato bancário, só alienação fiduciária e tal. Eu gostei muito na época, só que Não hoje eu tô no precisa criminal, mentir, hoje Nara. eu Não sou titular precisa, do já crime. foi. Eu não ia curtir, não, viu? Eu Caraca, gostei. mas Eu não gostava da família, pronto, eu vou admitir. A família, para mim, é uma parte mais complicada, assim, que eu não gosto tanto. Mas hoje eu sou titular no criminal, por exemplo. Continuo dando aula de infância, é meu forte máximo aí, até com os alunos, aula em pós-graduação da ESMAL, enfim. Então, meu forte acaba sendo bastante infância, foi o que me marcou. Mas hoje eu tenho uma titularidade criminal e no júri, aqui no Rio Grande do Norte. Então, foi eu sou o basicamente essa inverso. trajetória. Eu sou o Hã? inverso. Eu dou aula de penal, de criminologia, né? Ciências criminais em geral, mas hoje eu estou lotado na infância e juventude. Sério? Ai, vamos É. trocar? Vem pro crime, em Agora, né? vez de vir pra Acabaram de passar a infância. emenda e tem alguns É verdade, governadores agora aí que pode estão dizendo permutar que se juiz, já já somos nós. aplicaria automaticamente a MP e Defensoria também. Então, assim, pode fazer permuta numa boa. Olha, para ir comer camarão aí em Natal, eu iria, hein? Na Ah, mas aí verdade, para eu isso queria não ser precisa nem meu de vizinho, eu permuta, sei. venham. É. Mas você sabe, Naira, eu passei por algo semelhante ao seu. E eu lembro, nunca esqueci uma frase que Pedro Lenza sempre martelou. Eu fui aprovado, meu concurso começou em 2009. Eu formei em 2008, o concurso começou em 2009, mas ele terminou em 2010, né? E aí,
eu passei em, sei lá, 50º, um negócio assim. Ele originariamente abriu para 25 vagas, só que aí durante o concurso criaram mais 25. E aí a jurisprudência naquela época era meio para lá, não estava muito definida. Tinha alguns julgados que falavam, olha, se forem criadas vagas durante o certame, tem direito a aquele certo, tal. Mas enfim, sei que eu formei em São Paulo, estava estudando para cursinho em São Paulo. Mas eu sou do Mato Grosso, sou cuiabano. E aí eu passei na carreira que eu queria no meu estado. Eu falei, gente, teoricamente dentro do número de vagas. Eu falei, mas não quero mais nada com essa vida de concurseiro. Tô fora, sou frio o suficiente. E parei de estudar. Falei, porque não é politicamente, a política interna da instituição, você conversava com as pessoas, todo mundo falando, não, a gente precisa muito de novos defensores, vocês vão ser nomeados logo, logo, e pipipi, popopó, eu caí nessa conversa. E nessa conversa, eu fiquei 3 anos. Eu fui Nossa. ser nomeado em 2013, fevereiro de 2013. E, cara, a sensação, e você sabe muito bem disso, né? Quer dizer, se bem que você tinha sido aprovado em outros concursos, então você já era defensora. Eu fui fazer pós-graduação em Constitucional, eu advoguei um tempo, aí me chamaram para ser assessor no tribunal. Eu estava diletante em diversas carreiras, né? Eu não conseguia me dedicar a nada integralmente. E e nessa de ficar esperando 3 anos, eu lembro dessa frase do Pedro Lenza, que ele sempre disse assim: ele falava, olha, você não estuda para passar, você estuda até passar. E aí eu adicionava, falava, não, você estuda até você tomar posse. Porque se Exatamente. você para, é igual banho frio. Você saiu do banho frio, você não quer voltar. É uma merda. Exatamente. Mas enfim, foi uma experiência péssima para mim, diferente de você que teve a experiência construtiva de passar por outras defensorias. Para mim foi só dor de cabeça, porque assim, ficava literalmente nessa, né, de não conseguir me dedicar integralmente a nada, né? Fazia tudo meia bocamente. Mas enfim. É, eu acho, a gente conversa muito sobre isso, né? Assim, pelos alunos que passam pela gente, isso é sempre um dilema, porque, por exemplo, eu sempre fui solta, então eu só queria ser defensora. Eu fiz umas 15 provas de defensoria. Eu só queria ser defensora, não importava onde. Tanto que eu fiz no Acre até em Santa Catarina, enfim. Já meu digníssimo, ele só queria ficar no Rio Grande do Norte. Então, ele fez delegado, ele fez procuradoria, ele fez, sabe? Ele dizia assim: se for concurso, sei lá, qualquer cargo no Rio Grande do Norte eu quero. Então, eu acho que a pessoa tem muito que avaliar essa questão, essa situação, o que é que Sim. pesa mais para ela na balança, né? Porque muita gente esquece também que depois que toma posse tem que trabalhar. Então, não adianta você passar e depois odiar o que você faz. Porque eu É, adorava, por exemplo, assim que eu tomei posse, na parte da infância, que eu sabia muito pouco na prática, aprendi muito lá, eu adorava aquilo ali que eu fazia na infância. Então, os meninos brincavam muito comigo lá no Espírito Santo, que todo mundo se encontrava muito, e as juízas que trabalhavam comigo, elas faziam as audiências até 8, 8h30 da noite. Então, eu nunca Puta. conseguia ir. Era uma pauta de 16 audiências por dia, do infracional. Eu só atuava praticamente no infracional. Mas eu estava tão empolgada naquele início de carreira, não sei se fosse hoje, se a empolgação seria a mesma, não que eu não goste do que eu faço, mas a gente cansa, né, normalmente e tal. Mas eu gostava tanto, eu estava tão empolgada ali com aquela novidade, sabe? Então, acho que é isso, que a pessoa tem muito que pensar que, ó, não é só passar, você vai ter que exercer aquilo ali. Você vai ter que conversar, fazer atendimento, fazer audiência, fazer, no meu caso, júri, enfim, eu tive que fazer um pouquinho de tudo. Eu tive que substituir no STF e STJ, substituir o Thiago Yukio, que é um grande defensor lá de Santa Catarina, que foi meu examinador, e que eu fui muito mal na prova dele. E eu tive que substituir ele, eu só pensava assim, meu Deus, esse homem deve estar viajando de férias e pensando, aquela menina deve estar acabando com o meu gabinete. Vai Mas arrebentar eu meus tive que processos. vai acabar com meus processos, só vai ter, assim, jurisprudência precedente negativo lá no STF, porque ele atuava nessa área, eu tive que substituir. Então, assim, eu achei que foi muito legal eu conhecer todas essas atuações por dentro, para ver realmente o que eu me identificava, né? Eu tive que atuar realmente em todas para descobrir ali o que é que eu queria, o que é que eu não queria e me surpreender, por exemplo, com a infância, que foi uma parte assim muito dolorosa da atuação. Não sei como tá na sua atuação hoje, mas eu fiquei na capital, em Vitória.
Então, assim, é totalmente diferente da infância que eu pego hoje no interior do Rio Grande do Norte, que é só, assim, um uso de drogas, que é só, sei lá, um furto, uma coisinha assim. No Espírito Santo, eu pegava na capital, em Vitória, é um núcleo muito estruturado de infância, assim. Eu acho que o coordenador até hoje é Hugo, que é um defensor, assim, incrível. Enfim, tem reconhecimento Pequenininho, de pô. prática exitosa e tudo mais. Hã? Hugo Matias, muito querido Hugo. Hugo que É, ele é, o ele é bem HC, números conhecido. clausos. Aham. Pois é, muito E, pequeno. e aí, exatamente, ele que fez o habeas corpus, né? Tem equipe e tal, mas é aquele bem famoso da superlotação e tal, que chegou no STF. Então, é uma defensoria absurdamente atuante na infância, porque a gente vê Uhum. algumas defensorias que acabam, assim, priorizando bastante o núcleo penitenciário, né, a parte ali de presos provisórios, outras áreas, e às vezes não olham com tanta atenção para a infância. Lá em Vitória era muito forte, é muito forte até hoje. E aí foi incrível assim me deparar com uma situação que eu não fazia ideia. E aí eu descobri que assim, o ECA, como falar isso sem ser deselegante? Mas que a galera assim rasgava o ECA, sentava no ECA, pisava no ECA ali, porque tudo que eu tinha aprendido para fazer o concurso não valia de nada na prática. Na prática, eu lembro a primeira vez ali que eu falei, sei lá, de perda de uma chance probatória, eu lembro das juízas rindo, sabe? Assim, as duas juízas, uma juíza rindo, a promotora assim de ladinho, deu uma cutucadinha assim, tipo assim, como que diz? Gente, de onde essa menina tirou isso aí? Eu era muito nova, acho que eu tinha 25 anos, e aí tava na vara da capital, então todo mundo muito mais velho. E aí, assim, a galera dando risada mesmo, do tipo, gente, de onde ela tirou isso? Porque a instrução tinha terminado num processo, não tinha juntado o laudo, já tinha feito alegações finais, já tinha feito alegações finais defensivas. A juíza, opa, faltou o laudo, vamos reabrir aqui, né? E coisa e tal. E aí reabriu para um laudo lá, enfim, que envolvia, era um caso bem complexo. Foi o primeiro caso que eu peguei de um adolescente trans em situação de rua, bem punk, assim, e aí ela reabriu depois da instrução. E eu falei, gente, mas assim, aquela parte que eu aprendi, né, que não pode, cadê aqui a preclusão, que já fechou a instrução, a MP já apresentou alegações finais, tudo, e aí reabriu. Então, quando eu tomei posse lá no Espírito Santo, que eu sou muito grata à instituição por tudo, eu descobri que o ECA ali era, assim, um delírio que não existia na prática ali, era muito difícil a gente fazer, cumprir. E aí que eu comecei a entender e perceber os conflitos, por exemplo, que nem sempre o ECA era mais benéfico, proteção integral, pelo contrário. Que tinha horas que eu olhava assim e falava, meu Deus, é melhor vai ali pro criminal, porque aqui na infância o prazo de defesa é menor, aqui na infância não pode fazer razões em separado, aqui na infância a gente recorre com base no Código de Processo Civil para um ato infracional, aqui na infância pode condução coercitiva, aqui na infância, na época, né, o interrogatório é o primeiro ato, aqui na infância a ameaça é julgada de uma forma muito mais grave do que para o adulto, aqui na infância a prescrição é pior e aqui na infância não tem dosimetria, era o juiz meio que para esse aqui eu vou dar peraí, uma PSC, um LA, não, uma semi-liberdade. Então, aí eu descobri na prática algo que eu não tinha a mínima noção, até porque quando a gente estuda para concurso, algumas bancas estimulam mais o pensamento crítico, mas outras bancas estimulam o X ali mesmo, né? Então, foi marcante para mim esse primeiro contato com a infância, tanto que é algo que eu carrego aí até hoje, né? Você sabe que esse eficientismo, essa falta de apego, para usar uma terminologia um pouco eufemística aqui, essa falta de apego às formas processuais, ela é também a chave de leitura do processo penal na prática, né? Mas, Uhum. às vezes, é interessante que na infância e juventude parece que agrava mais ainda, porque juiz e promotor se esconde atrás do manto de que não é pena, entre todas as aspas possíveis, é pena sim, né? Eu sigo muito as propostas do Zaffaroni, né? O Zaffaroni fala
do horizonte de projeção do direito penal, e ele falou, inclusive tudo que for punição entra, não precisa ter nome de pena, né? Se for imposição de uma dor ou restrição de direitos, é pena. E medida socioeducativa é pena, sim, senhor. Pode, na teoria, não ter essa finalidade, mas na prática é. E aí eles se escondem sob esse manto para dizer que não tem tanta formalidade assim, não. Tanto é que durante muito tempo, alguns precedentes que valiam no processo penal não valiam para a justiça infanto-juvenil. Eu tenho sorte que eu trabalho com uma juíza e com uma promotora, assim, muito, 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 extremamente razoáveis. Tem ECAs próprios também. Porém, nessa parte infracional, eu não tenho absolutamente nada do que reclamar. Eu converso muito com o Giancarlo, e aí a gente vai trocando ideia, que é Sim. defensor lá em São Paulo, a gente vai Aham. trocando Eu fui aluna ideia. dele em algum momento da vida. Ele é, assim, genial, gosto muito dele. Ele está até no curso popular da Defensoria de São E Paulo. Eu gosto de falar isso porque, lógico, eu trabalho com concurso, né, com cursinho de concurso, mas às vezes a parte de difusão de conhecimento gratuito, quanto mais melhor. Então, ele dá aulas fantásticas, é, realmente, no não, ele é curso excepcional. popular, E ele fala disponíveis no muito YouTube. do processo penal infanto-juvenil, né? Eu sigo a Uhum. mesma linha. Outro dia, mas então, aí a juíza com quem eu trabalho e a promotora são muito razoáveis, tanto que ele reclama lá das internações excessivas que ele tem, da imposição de medida socioeducativa e tal. Eu falo, cara, aqui eu não tenho esse problema. Esse não é um problema que eu tenho. Elas realmente só internam como forma absolutamente excepcional, se for um homicídio, um latrocínio, e ainda assim o prazo de revisão, elas flexibilizam, coloca ali 3 meses, e de fato faz um acompanhamento bem próximo. Amanhã de manhã eu tenho uma audiência concentrada que já tem 5 para sair, prontinho para sair, e são atos infracionais graves, mas eu tenho conseguido trazer alguns precedentes do processo penal para a justiça infanto-juvenil, que tem sido interessantes. Outro dia, só para contar um caso, e eu já falei demais hoje, a menina estava sendo furtada, não estava sendo roubada, na verdade, né? Porque o sujeito estava tentando tomar o celular dela. Na verdade, era o namorado, então tinha ali uma VD, né? Tinha uma violência doméstica. E aí passou um carro da polícia, ela gritou: polícia, polícia, polícia. A polícia foi lá, acontecendo isso, tá bom. Aí a polícia vai, não satisfeita em apartar a briga, e encontra, não lembro a quantidade, mas era algo do gênero 20, 40 gramas de maconha na bolsa da menina. E toma ali, né? Apreensão por ato infracional análogo a tráfico. Aí na hora faz aquele interrogatório travestido de entrevista, ela confessa que vendia, etc, etc. Aí, mesmo sabendo que a juíza com quem eu trabalho e a promotora iriam propor e aplicar a remissão, eu falei, olha, não. Não, 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 não. Aqui é claramente um caso de apreensão ilícita. Gente, essa menina era a vítima. Qual que era o fundamento concreto para você fazer uma busca pessoal na vítima? Não tem. Além do mais, É. confissão, perda, e eu citei os precedentes e ela aplicou. Ela falou, de fato, isso aqui é tudo ilícito, o povo canetou. Sim, efeito prático? Nenhum, porque ia dar remissão. Mas eu achei importante, de toda forma, como você falou, trazer essa proteção, porque não faz sentido nenhum o adolescente ter o adolescente em conflito com a lei ter uma proteção menor do que o acusado no processo penal. Por quê? É. Porque a medida que vai ser aplicada é educativa e não é punitiva? Para o escambau. Não, eu entendo exatamente como você diz. Não adianta a gente dizer que não é pena, né? O pessoal não viu, mas a filhinha do Fernando passou aqui um pouco antes. Não adianta você chegar para sua filha pequenininha e dizer assim: olha, vou te dar um presente, papai vai te dar um presente hoje. Você vai ficar sem televisão, sem brinquedo. Não adianta, não é um nome que a gente dá, né? É o efeito. Então, não é um presente, é um castigo. Aqui a medida socioeducativa é muito dessa forma, e eu acho que o viés do punitivismo mesmo, assim, social, é ainda mais pesado, porque é como se realmente a sociedade achasse que tem que educar, né? Aquela coisa que a gente fala muito no processo penal, na execução mais propriamente de matar o eu, de tirar ali a personalidade. A sociedade, de um modo geral, acha isso. Eu fico chocada, assim, quando eu vejo aquele documentário
do Netflix, aí a galera vai saber qual é, que é um que passa no Rio, bem antigo, de infância, acho que o nome é Juízo, e eu não fico tão chocada com o documentário, porque eu passei muito por isso no Espírito Santo. Hoje em dia eu pego casos muito mais tranquilos na infância, como eu disse, a gente quase não tem internação, até porque quase não tem ato com violência, grave ameaça na comarca que eu tô, que é muito pequenininha, é muita coisa patrimonial menor e tal, mas lá os meninos chegavam todos algemados, não só pelas mãos, mas às vezes pelo pé. Não só algemados, como com um fuzil na cabeça dele e eu do lado, fuzil na minha cabeça. E aí eu continuava dizendo, não, tem que tirar a algema e coisa e tal. Aí eles tiravam a algema e o fuzil ficava aqui, né, entre eu e o menino. Eu falei, ótimo. Mas no início, principalmente, que eu acho que eu queria, sabe, muito aparentar, não tenho medo e coisa e tal. Aí eu, não, o policial vai sair, eu vou conversar sozinha com ele e tal. Eu com 25 anos, os meninos com 18, às vezes cumprindo ali até os 21, né? 20 e pouco, me chamando de tia, e eu lá, aham, e tal. Então eu segurava muito isso no início, mas até isso que você disse, né? Dessa injustiça epistêmica, na infância eu vejo isso muito mais forte, que a ideia é assim, menino mente, não, adolescente mente mesmo. Adolescente inventa, é mentira e tal. Então, eu já peguei caso que o menino dizia, não, não era eu, não tava e tal. E aí ele dizia, não, não fui, não tem como, não sei o que você via ali que era verdade, e todo mundo, sabe, assim, não é, tá bom, sei. Até que ele conseguiu realmente demonstrar que era o primo dele que tinha usado o documento dele, entendeu? Tinham achado ali o documento em alguma coisa, enfim, o primo dele tinha usado, e assim, acha que absolveu ali na hora, sumariamente, que, sei lá, que fez alguma coisa ali, mandou aditar, que o MP aditou, tirou ele, botou outro. Não. O processo continuou no nome dele até a audiência de continuação, chamar policial, chamar tudo. Mesmo todo mundo ali já tendo reconhecido que não era ele ali, ele continuou respondendo ao processo, esperando todos os trâmites ali. Então, eu acho muito complicado na infância, principalmente isso, que a gente não tem, mesmo sendo uma penalidade, né? A gente não tem a pena fixa, é mínima. Então, assim, para um adulto, a gente tem ali, olha, são X meses de tal pena. Para o adolescente, o juiz fixa um mínimo de tantos meses. E aí, quando quiser ali, pode dar uma canetada para aumentar, por exemplo, né? Ah, tudo bem, pode para diminuir? Pode, mas ele já fixa no mínimo ali, né? Enfim, que complica até para cálculo de prescrição, de tudo mais. Então, eu acho que eu me encantei tanto aí no âmbito da infância justamente por isso, por ver que o criminal, que eu já gostava muito, eu atuo muito hoje no criminal, que ele, se já era difícil para o adulto, para o adolescente, muita coisa era realmente assim, completamente desprezada. Por exemplo, eu já tive caso de adolescente, isso aqui, né, já nas outras comarcas, não só no Espírito Santo, que tinha, assim, sei lá, 2 filhos, mas não contava ainda com 16 anos. Logo, não podia ter casamento, união estável regular, e aí ele não pode ter visita íntima, internado. Sendo que ele já tem 2 filhos, ele convive maritalmente com a pessoa. Então, esse tipo de situação ali que tutela a sexualidade do adolescente, que tutela os valores morais do adolescente. E eu gostei muito de trabalhar com eles porque é assim a sinceridade em pessoa. Você pergunta uma coisa, eles contam tudo, entregam tudo da vara de como funciona, de como já foi com aquele juiz, com aquele promotor e tal. E aí me marcava muito a sinceridade deles e, por outro lado, assim, negativo, o abandono total e completo. O Estado só olhava para os meninos quando ali, enfim, chegava no infracional. Então, tinha adolescente que já tinha passado por lá várias vezes em ações cíveis, largado por mãe, largado por avó, irmãos já presos e tal, e só chegava ali, o Estado só dava um olhar quando chegava no infracional. Então, a gente tinha muito isso. Eu nunca vou esquecer uma audiência que eu fiz com um adolescente que ele passou por lá várias vezes. Eu quase ia dizer o nome dele aqui, mas não sei, né, como é que ele está hoje e tal. E ele Melhor não, certamente é muito melhor não. conhecido. Ah, não, mas é o Pedro, é o seu adolescente, chama Pedro. Porque ele era bem conhecido lá na vara que eu atuei, vamos supor aqui que era o Pedro, e eu fiz, em prazo de meses, assim, que eu atuei lá, eu fiz umas, sei lá, 6 audiências dele de delitos distintos ali, de atos infracionais distintos, de homicídio, de coisas assim, mais pesadas.
E aí ele, grandão e tal, e eu lembro a audiência que eu fiz, e a juíza começou ali, me deu parabéns, era meu aniversário, ela tinha visto em algum lugar, alguém tinha contado e tal. A gente fez a audiência toda, o menino respondendo por vários atos muito graves. E aí, quando terminou a audiência, que foram ali botar algema nele, alguma coisa assim, de novo, né, algema, mas lá normalizadíssimo, quando foi botar algema de novo, ele falou, doutora juíza, eu posso pedir só uma coisa? E aí a juíza, né, falou, ah, pode, o que foi e tal. E ele disse, não, eu queria dar só parabéns para a defensora, dar um abraço nela, na doutora. Aí eu fiquei assim, toda, sabe, encantada, no sentido de que, assim, por mais que ele respondesse por várias milhares de coisas ali, confesso, crimes violentos, você via que 10 segundos depois você conversando, você via que era um menino, assim, um molecão mesmo, assim, sabe? Muitos adolescentes meninos mesmo. Eu lembro de uma entrevista reservada que eu fiz logo no início com um adolescente, que ele estava respondendo por um roubo, uma equiparada a roubo, né? Eu falei, tá, me conta aí como é que foi e tal. Aí ele começou a contar, ele disse assim, não, doutora, eu fui lá matar sei lá quem, e eu cheguei lá, sei lá quem não tava lá, tinha saído. Aí, já que eu não ia conseguir matar ele, eu peguei pelo menos a moto que tava lá. Aí eu fiquei assim, Para não chocada, perder né? a viagem. A viagem já tava ali, né? Fui pegar a É. moto. Aí eu fiquei em choque, porque eu tinha ido lá perguntar para ele sobre o roubo, e de repente ele me fala assim, tipo, ah, sabe, ali eu ia matar, não tava lá e tal, para não perder a viagem. E eu, do alto do meu privilégio, né, de criada ali em classe média, que, sei lá, nunca tinha nem andado na rua direito sozinha, eu advoguei 5 anos. Minha mãe me levava no fórum. Esse nível, entendeu? Porque eu assim, não tinha autonomia, não tinha nunca precisado, eu nunca tinha abastecido meu carro antes de ser defensora. Meu pai levava o meu carro todos os finais de semana para abastecer. Então, assim, eu não sabia abrir o negócio de gasolina no meu carro. Então, no Imagina, alto é do meu assim até privilégio, hoje. É, né? Ele. Ai, meu Deus do céu, o amor é lindo. Gente, eu assim, né? Eu tô aqui meio calada, ouvindo atenciosamente, porque eu sou uma verdadeira criminosa do começo ao fim. Por coincidência, hoje eu faço 17 anos de defensoria pública e são 17 anos atuando no crime. nossa, Quando eu ingressei na carreira, como Naira já disse, a gente faz aquele serviço meio de que do SUS, né? Atende tudo e todos. Mas todas as comarcas que eu passava, as pessoas tinham antipatia pelo criminal. Então, sempre as pessoas queriam negociar. Olha, se você ficar com crime com júri, eu fico com Especialmente o júri, né? consumidor. Mas você pega É, o júri e execução e eu faço todo o resto. exatamente. Aí eu dizia, ó, a gente divide família, que tem muita coisa, eu fico sozinha com o júri, fico com o crime e você fica aí com o consumidor e essas coisas chaves que existem no mundo. Então, assim, por incrível que pareça, mesmo fazendo essa divisão, eu não tinha nunca muito contato com a infância. Mas o que vocês falaram aqui, eu não tenho essas experiências para relatar casos concretos que foram significativos. Mas o que vocês falaram me levam a uma reflexão que eu sempre tive. As pessoas não têm realmente a noção da formação do cérebro, ou melhor, ainda da formação, né? Ainda em processo de formação do cérebro de um adolescente. E há essa insistência com a questão da menoridade penal, redução da menoridade penal. E aí, quando a gente pensa justamente nesses pontos que Naira colocou, a gente percebe que são pessoas que ainda estão com a personalidade em formação. Muito se pensa, um adolescente dessa idade é capaz de fazer isso, imagine quando for adulto, tem que reduzir a menoridade penal, quando, na verdade, as neurociências nos explicam que é justamente o contrário, né? E outra questão que eu acho interessante também, envolvendo a criança e o adolescente na seara criminal, não sei se vocês já vivenciaram isso, das minhas poucas experiências, é uma lembrança que eu tenho forte, é que quando é um adolescente infrator, vamos usar esse termo, muitas vezes até a família fica contra, porque a mãe é chamada para acompanhar,
E ela também já chega denunciando o filho, né? Doutor, não foi por falta de conselho, tanto conselho que eu dei para esse menino, mas ele realmente foi para o rumo errado, fez isso, isso. Então, assim, para além dessas questões processuais, procedimentais que vocês bem levantaram e que eu concordo, a gente ainda tem essas nuances que só prejudicam os adolescentes, né? Com certeza. Inclusive, nisso, nessa parte da família, algo que eu sempre notava ali da interferência familiar era justamente a mãe. A mãe sempre ali, não, doutor, pode internar, às vezes até com algum receio do juiz, alguma coisa assim, com medo de recair alguma responsabilidade. Existe uma lenda urbana que alguém propaga que as mães acham que elas respondem criminalmente por seus filhos. Existe essa lenda aí que chega lá na defensoria dizendo assim: não, doutora, mas é porque eu sou responsável por ele, é melhor internar, porque senão, né, eu posso responder. Existe essa lenda aí propagada, acho que pela responsabilidade civil ali, né, do 932 do Código Civil de responder civilmente pelos filhos, elas propagaram aí que criminalmente elas responderiam. Então, isso se propaga de uma forma que elas ali realmente acabam cooperando ativamente com a atividade do Ministério Público ou do juiz, às vezes até dizendo coisas que, enfim, né, que não tem prova, que, enfim, muito por essa sensação ali, como se fosse um poder familiar dividido muitas vezes com o juiz, com o Ministério Público, com coisas desse sentido, como se eles fossem realmente exercer um pouco a paternidade ou a maternidade ali. E muito dessa questão, acho que do próprio desenvolvimento e evolução. Esse menino que eu contei que foi lá, pegou a moto, eu fiquei tão chocada ali na época que eu falei: como que você me conta isso assim, menino, que foi lá fazer isso e tal? Ele olhou para mim e fez: não, doutora, mas você não me perguntou o que é que eu fui fazer? Aí eu respondi. Eu falei: eu vi que tinha uso de droga, alguma coisa. Eu falei: você usa droga há quanto tempo e tal? Aí ele falou: não, doutora, desde os 12. Porque meu pai era dono da boca, aí ele morreu. Aí hoje eu que toco o negócio. Então, assim, era algo completamente, né, naturalizado. Assim, eu sou, né, filha de padeiro, vou tocar a padaria. Eu sou, sei lá, filha de açougueiro, vou tocar o açougue. Então, muito dessa perspectiva mesmo do olhar ali, da situação que era completamente ignorado até chegar nesse infracional. Uma coisa que eu questiono muito com relação a isso é dessa parte que você falou de menoridade, coisa e tal, é que nosso processo penal mesmo, entrando aqui no criminal, ele olha para o adolescente como alguém mais ou menos capaz a depender do que é. Então, assim, não pode consentir um determinado ato sexual, por exemplo, se for uma menina, né, de 14 com um rapaz, uma menina de 13, melhor dizendo, com um rapaz de 18, não pode ter esse consentimento. Agora, se for um rapaz de 14 com de 12, aí responde por ato infracional, ou seja, ele consegue ser ao mesmo tempo vítima de um delito sexual e ser autor de um delito sexual na esfera infracional. Ele é autoria imediata, então ele não serve para nada ali de certa forma, mas ele pode ser corrompido, mas ele pode configurar o concurso de pessoas no crime sendo autoria imediata. Então, o que eu percebo é muito assim, ó, nessa hora vale, nessa hora não vale. Nessa hora vale, na hora que é garantia não vale. Então, ele serve para configurar a associação, ele serve para configurar o concurso, ele serve para tudo o que é para prejudicar. Mas o que é, em tese, ali, para trazer algum tipo de benefício é péssimo, né? O termo benefício penal, mas para trazer algum tipo de garantia penal ali estendida, muitas das coisas não. O Fernando falou que consegue e tal, e isso é excelente, eu acho que a gente tem que bater nisso mesmo. Nem que seja para negar 500 vezes. Eu faço toda semana não sei quantos do adulto de desacato, dizendo que é inconvencional, não aceita mas eu tô lá fazendo, e é inconvencional, e aí um dia vai aceitar, eu vou dizer, agora que aceitou, eu fazia isso muito antes de ser moda. Então, acho que o nosso papel é esse, é realmente insistir. Às vezes a gente vê muita gente, eu ouvi até no podcast de vocês essa semana assim, falando, poxa, às vezes eu até entendo que alguém que advogue, ou que sabe que vai ficar ali por 30 anos, não queira se indispor em determinadas situações. E eu acho que por isso é tão importante a instituição defensoria, né? Algo maior do que Nária, do que Gina, do que Fernando. Então, tem, em tese, uma instituição ali por trás
para, depender do tipo de ato, eu ser substituída, removida, acontecer ali uma dinâmica que blinde para a gente poder ter uma atuação mais num ponto de vista ainda que individual, mas que tem um reflexo, né, coletivo. Então, enfim, eu hoje em dia faço muito esse paralelo mesmo do crime com a infância, porque eles realmente estão diretamente ligados e geralmente o contexto é o mesmo. O contexto é ali, às vezes tinha um irmão já maior e aí o irmão está respondendo por um crime e o adolescente está no ato infracional. Então tá muito ali ligada. E principalmente quando o Fernando falou de ampliar ali as garantias, né, do adulto, que em tese era para a gente ter isso, né? Diretriz de RIAD fala, SINASE, artigo 35, inciso 1, concurseiros aí que nos ouvem, fala muito sobre isso, é o que mais cai em prova, mas aí o STJ vai e diz, não, internação antecipada do adolescente pode sim. E pode mesmo se tiver recurso. E pode porque o recurso não suspende, a apelação do adulto suspende. Mas o do adolescente não suspende porque a gente usa o CPC para um ato infracional. A gente usa um negócio criado para patrimônio e para estado de pessoa para um negócio infracional, né? Então, assim, minhas revoltas se revelam nesses momentos que eu acabo tendo que fazer esses parâmetros do penal, realmente. Eu acho que criminal, ele é muito interessante, mas ele tem esse aspecto, né, duro da gente ter algumas experiências que a gente se vê impotente, enxugando gelo. E na infância é a mesma coisa, assim, a gente faz pensando que para aquela pessoa fez diferença, mas para o sistema é difícil. Eu fiquei muitos anos no criminal, não muitos, porque também eu tenho 11 anos de defensoria agora, não sou dinossauro igual a Gina, mas tenho 11 anos Ninguém nem e disse. Você passou com quantos anos? 15, Fernando? Eu já soube aqui que o truque era te elogiar, então já tô aqui, ó, passando a Eita, perna. ganhou muito a obrigado, tá noite, vendo? ganhou Já um vai ser mês. convidada recorrente. Pronto. E eu fiquei fora e tal, e assim, Não, isso agora eu estou emburrece. preocupada, porque ele pode acreditar. Depois você disse que foi brincadeira, tá, Naira? É, eu sofro bullying nesse podcast aqui, mas tudo bem, não tem importância. Então, fiquei fora há muito tempo, então as especificidades eu já não lembrava mais, né? Você emburrece. A verdade é que se você não Passou um estuda, tempo fora, em Londres, ali em você Londres. emburrece. Ai, que Você foi chique. sofrido. Ai, Aí, onde é essa defensoria em Londres? Eu quero fazer esse concurso. não, foi o mestrado lá, eu fiquei um ano, um pouquinho, um ano e meio, cara. Aí, quando eu cheguei, um tempo atrás isso, né? Aí eu fui para a escola, fiquei afastado 2 anos para exercer a direção da escola. Então, para a infância mesmo, eu assumi que tem questão de 6 meses. E aí, pouco assim, depois de eu ter voltado para a infância, estava lá mexendo nos processos e tal. Fiz uma audiência concentrada, o Ministério Público manifestou contrário a, vamos chamar de progressão, vai, do adolescente para liberdade assistida. E mesmo assim a juíza soltou, né? Aí chegou lá para eu manifestar um agravo de instrumento. E a infância e juventude aqui em Rondonópolis, a gente trabalha tanto no civil quanto no criminal. Então, quando chegou o agravo de instrumento, eu vi lá na minha caixinha do PJE, eu já presumi que era alguma questão em ação de saúde, alguma coisa civil, né? Aí eu comecei a ler e falo, não, porque não deveria ter sido deferido, pipipi, popopó. Na verdade, meu primeiro estranhamento foi, uai, não sou eu que faço contra razões de agravo de instrumento, né? É a segunda instância, nem vem para mim. Por que isso aqui tá na minha caixa? Aí eu fui lá olhar, aí era essa questão do sócio educativo. Aí eu olhei e falei, não, que burra a promotora fazendo agravo de instrumento. Aí eu, não, é verdade, tá certo. E aí fica aquela loucura. É um agravo de instrumento, mas a competência para julgamento é uma Câmara Criminal. E joga no primeiro grau, né? E Cara, é o caos. puta, vira uma meleca o negócio, cara. Gente, imagina os concurseiros deve dar um nó nessa cabeça, hein? Pois é, você quer fazer o concurseiro errar é pedir um agravo de instrumento em medida socioeducativa. Pois Quero é. ver quem vai acertar. E o pior, quem vem às vezes muito com a cabeça da garantia do direito penal e processual penal, que era o certo, erra horrores, questão de infância, às vezes, em que a jurisprudência ainda está muito endurecida, muito rígida ali. Então, por exemplo, a assistente à acusação pode, tal, no direito penal, tudo certo, não sei o quê, processual penal, tal. Quando chega na infância, pelo menos isso não é admitido, né, na parte recursal, porque é o CPC, enfim, não é o CPP. E aí a galera é derrubada. Teve uma peça muito famosa disso
que foi no Sebrasp, que derrubou uma galera, porque assim, peraí, como é que não pode? Como é? O que é que faz? A confissão do adolescente não conta de nada, não é atenuante. Então, assim, não conta de nada, não Não serve. tem O STJ dosimetria, né? não conta de nada. Então tem muita coisa assim que a galera fica realmente perdida, porque qual que é o referencial que a gente adota? É o cível aqui, é o criminal, é o processo criminal com a matéria, é o processo civil, até eu me bolei agora, é o processo civil com a matéria infracional. Pois Então, é. eu acho que, assim, eu sou uma grande entusiasta aí de talvez no futuro termos realmente como se fosse um código mesmo, assim, o que a gente aplica hoje como se fosse o direito processual penal juvenil, mas ter realmente normas próprias, específicas processuais, que a gente não tem. Então, é aquele caos. E quando eu atuei, por exemplo, em Santa Catarina, que eu era substituta, então eu ficava uns dias na capital, uns dias em São José, uns dias em Araranguá, pingando ali, né? Aí eu via, às vezes adolescente tinha feito mais ou menos a mesma coisa, um do outro ali, aí um era uma sentença condenatória, aí outra era uma remissão pré-processual, que o MP já tinha dado, aí outra era uma remissão processual, mas com a medida aplicada. Então, os três tinham feito a mesma coisa, do mesmo jeito, mas tinham caído, né, por causa da competência, em lugares diferentes pelo ato. E cada um ali, uma decisão que não tinha nada a ver com a outra. Além dessas remissões. Você falou, eu falei lá e tal, né, até pelo efeito pedagógico da gente brigar contra uma remissão que não faz sentido, já me mandaram remissão, assim, tipo, fizeram remissão sem eu estar na audiência, isso em Alagoas, e aí eu não estava na audiência, eu estava em outro ato processual, e fizeram a remissão, como se fosse assim, é bom para o adolescente. Não, já que é bom, o defensor não está aqui, mas é bom, vamos fazer logo a remissão. Aí fez o juiz e a promotora. E aí eu vi na minha caixinha uma intimação, vi que eu não estava na audiência, deveria ter estado, vi que botaram um dativo lá aleatório, e na defensoria é muito forte contra a questão do dativo, em Alagoas especialmente, bastante forte, porque já tem defensoria lá em todas as comarcas, então não justifica ter dativo. E quando eu recebi o processo, ali estava prescrito. Então deram uma remissão para o menino aceitou ali a remissão, negócio prescrito, o menino já fazia 21 anos, assim, tudo errado, mas mandaram para mim assim, ciência, doutora, só ciência, sabe? Só faltou ali no corredor dar para você dar aquele ciente, assim, tipo, ciente. Aí eu falei, não, vou olhar. Quando eu vi, tudo errado. Literalmente Errado pagou a dívida intimação, prescrita. errado tudo. Hã? Pagou dívida prescrita, né? Pois é. Acabou que ele não prezou, né? Cumpria, eu recorri, e aí, como tem o juiz de retratação e tal, o próprio juiz, assim, olhou e falou, caramba, tá tudo errado, não deixa isso ir pro tribunal, não. Vai Então, passar ele mesmo vergonha. falou, ele mesmo, não vou deixar pro tribunal, não. Como a apelação, ela tem o efeito regressivo, né, na infância, aí ele corrigiu tudo ali, tipo, não, doutora, e tal. E aí, uma vez ele até me chamou e falou, não, doutora, faz assim, ó, antes de fazer HC, antes de mandar pro tribunal, você pode, assim, falar comigo, porque aí a gente resolve. Eu achei ótimo também, porque a minha ideia é resolver, não é ficar, né, enfim, não é ficar fazendo reforma, se a gente puder resolver antes, e se todo mundo ali que atua tiver o mesmo. Eu vi muito isso a Lara até falando aqui no podcast de vocês, eu sou fã, gente, então não estou sabendo fingir costume, né? Eu até mandei uma mensagem hoje para Carla, Carol, que vocês entrevistaram, eu falei, eu amei, tipo assim, seja minha amiga, Foi legal. sabe? Porque eu já ouvi Bruxas do Plenário e tal, e eu vi o dela aqui em vocês, eu gostei muito, mas eu vi a Lara falando exatamente isso, que ela falou, não, eu não dou aula para defensor. Ela acaba sendo mais referência na defensoria, mas eu falo, eu não dou aula para defensor, porque é do meu interesse que o juiz entenda aquilo ali, que o promotor entenda aquilo ali também, que a gente consiga ter um processo que seja mais claro para todo mundo, né, digamos. Perfeito. Nara, a gente já te alugou Excelente. demais. Estamos encaminhando para 1 hora de episódio aqui. Vamos para nossas considerações finais. A gente tinha que fazer uma estrutura estilo Marília Gabriela, um bate-bola, jogo rápido, né? Um processo! Eu falo muito, mas eu queria muito agradecer esse espaço aqui da gente conversar. Eu sou realmente muito fã de vocês. Eu estava pegando aqui o WhatsApp justamente agora para te mandar mensagem falando, Fernando, quando for acabar, me avisa aí, Fernando, pelo amor de Deus e tal, porque eu sei que eu falo bastante, tem que cortar o microfone, mas foi realmente um prazer estar aqui com vocês.
Eu só queria agradecer mesmo a oportunidade, não só isso, principalmente o trabalho que vocês fazem, porque eu acho que é muito importante que a gente tenha esses espaços de discussão, da prática, principalmente. Então, antes do podcast de vocês, ou pelo menos antes de eu conhecer, foi uma amiga que me apresentou, eu ouvia muito podcast, eu pego muito estrada, eu ouvia muito um do Ministério Público do Paraná, que é muito bom e tal, mas eu não tinha um referencial de ouvir de uma prática que às vezes eu precisava muito mais. Então, eu acho que a defensoria só ganha com isso, o assistido só ganha com isso, a difusão de conhecimento, de um modo geral, só ganha da gente ter mais gente propagando, falando, justamente para não ser como na época que eu fiz faculdade, que eu não sabia nem o que era a defensoria, não sabia nem que existia. Então, é muito legal hoje o pessoal ter acesso a um professor de criminologia ali da defensoria, a ter aqui uma defensora de vários anos do criminal, trazendo essa outra perspectiva de como é ali na defesa, né? A gente que tanto ouve, ai, como é que você defende bandido? Ai, você, né, não tem os conflitos éticos. Eu sempre digo, eu não tenho nenhum conflito com relação a isso, porque eu acho que é muito claro o direito de defesa, a presunção de inocência. Uma vez o estagiário do MP, para a gente finalizar, que namorava a minha estagiária da defensoria, virou para mim uma vez e disse assim, doutora, você não se sente mal, não? De às vezes o cara ter feito e ele ficar solto. Eu falei, não, quem tem que se sentir mal é o promotor, porque era ele que tinha que provar e colocar lá. Então, o meu trabalho foi feito. Quem tem que se sentir mal, se algo ali não foi cumprido, tem que ser o dono da acusação ali, né? Então, eu acho que é muito importante esse papel de vocês de mostrar que a gente tem que discutir mais conflitos éticos, não só na defesa, mas também no julgamento, mas também na acusação, mas também na perseguição ali de um réu, na perseguição ali, não falo nem perseguição, né? Eu falo na perseguição ali criminal e tudo mais. Então, eu só queria mesmo agradecer por tudo, não só com relação a esse dia de hoje, mas aos vários episódios de vocês que eu já ouvi e recomendo muito. Então, Nayara, eu quero aqui agradecer. Aprendi bastante, foi ótimo ouvi-la. Tenho certeza que os nossos ouvintes, concurseiros ou não, vão adorar conhecer um pouco desse lado, que, como você bem colocou, é pouco explorado, né? Então, é uma oportunidade tanto a gente aprender aqui com uma pessoa que é uma verdadeira referência na matéria. O Naveia está de portas abertas para lhe receber outras vezes, tá certo? Um beijo bem grande e obrigada. Isso aí. Eu também agradeço você ter aceitado o convite. Foi um papo. A gente fica aí mais ou menos na 1 hora, tal, mas é mais para dar alguma regularidade, porque, cara, o papo flui bem. Por isso que eu falei para você, veja como você deixa. Quando você deixa orgânico, o negócio flui, você nem vê o tempo passar. Tem até alguns podcasts aí que o episódio é de 2 horas e meia, 3 horas, mas aí eu já acho mais difícil. E a gente fica bem feliz de saber que tem uma receptividade do podcast. A gente começou isso aqui pensando em um público, em um formato, e a gente viu que acabou atingindo outro público muito importante, que é o público que não tem a experiência prática, ou que tem uma expectativa irreal, às vezes, do que é o sistema de justiça. E aí a gente traz e debate os casos com um pouco de irreverência e malevolência, mas com muitos anos de prática conjunta aqui, né? Se juntar eu, Rafa, Gina e os convidados, tem muita prática a ser discutida. E vamos marcar outro dia aí para você participar novamente, para continuar a conversa. Mas é isso aí, Venham né, comer gente? um camarãozinho aqui no Rio Grande do Norte. Olha que eu chego, viu? Estou aqui em Pode Pernambuco. chegar. Portas abertas. A gente vai gravar um presencial um dia. É Ah, isso aí. sim, fechou. Arrasou. Então tá, então, na veia! Na veia.